Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou continuar com o nosso curso de Linux e eu vou falar um pouquinho sobre compactação. A gente vai finalmente abordar os famosos zip, tar, gzip, bzip, todas essas paradinhas. Antes de começar eu queria dar uma introdução assim mostrando quais utilitários que a gente vai usar. O primeiro deles é o tar. O tar, ao contrário do que muita gente acha, não é um utilitário para compactação, ele é apenas para agrupamento. Qual a diferença? O tar você pode colocar todos esses arquivos aqui dentro de um único, mas você não está compactando eles. Para compactação realmente, que é o que interessa para a gente vai ter três ferramentas. A primeira delas é bem conhecida, chama-se bzip2. A segunda é o gzip e a terceira é o próprio zip. E a gente vai entender hoje a finalidade de cada uma, a aplicação de cada uma. Eu já vou adiantando que todos eles fazem a mesma coisa, que é compactar arquivos. Porém tem uma pequena diferença e você pode consultar isso na apostila. Se você compactar utilizando o bzip2, você vai ter uma compactação maior, porém você vai consumir mais memória RAM no processo. Agora, se você quiser compactar com o gzip, você vai compactar um pouquinho menos, mas a coisa vai ser mais rápida, dependendo do seu computador, vai ocupar muito menos memória. Então cabe a você decidir qual a melhor opção. É claro que para arquivos pequenos tanto faz, na realidade. Se você estiver compactando, sei lá, 20 GB de jogo, aí sim você deveria pensar nisso. Mas agora que a gente já conheceu as ferramentas, vamos estudar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira delas chama-se tar. Como eu disse, é uma ferramenta de agrupamento. E a sintaxe para você usar o tar é bem simples. Tar, tracinho, cf. Deixa eu só dar um CD desktop, porque a gente não está no lugar que a gente tem que fazer as operações. Então deixa eu deletar essa aula também. A gente vai trabalhar com esses três arquivos. Então eu quero juntar todos eles em um único. Como que eu faço isso? Tar, tracinho, cf. E depois você vai colocar o nome do arquivo. Então, por exemplo, final.tar. Final.tar corresponde ao arquivo que a gente vai ter depois que o processo for finalizado. E agora você tem que colocar o nome de cada um dos arquivos, que é notas.txt, rocket.txt e vader.jpg. Aqui, perdão, é rocket.jpg também. Uma vez feito isso, você der um enter, ele vai transformar todos esses arquivos em um único. Dá para perceber que os outros arquivos continuam aqui, eles não foram deletados quando você fez esse processo. E dentro do tar, se você abrir ele, você vai ver que tem todos os arquivos aqui agrupados. Ou seja, você pode distribuir isso aqui pela internet sem necessariamente ter que distribuir cada um deles separados. Como que eu faço para descompactar? Não, perdão, porque não está compactado, mas para desagrupar, para desfazer o tar. Você vai usar o comando tar de novo, só que o tracinho, ao invés de colocar cf, você vai colocar o comando xf. Xf, tar, tracinho, xf, final.tar. Dá um enter nisso aqui e ele vai transformar todos os arquivos para cá, vai transferir para cá numa boa. Eu vou deixar esse final.tar de lado agora e vou falar um pouquinho dos dois nossos utilitários. Então o primeiro comando que a gente vai estudar é o comando bzip2. O bzip2 basta você digitar dessa forma, bzip2, e em seguida você tem que colocar o arquivo que você quer que seja compactado. No nosso exemplo eu vou colocar o notas.txt. Uma vez que eu fizer isso e der enter, imediatamente o notas.txt vai ser transformado em um arquivo compactado dessa forma. Se você abrir também, vai aparecer mais ou menos do mesmo jeito. Como você pode perceber, se você observar nas propriedades dessa pasta em questão, o arquivo realmente foi compactado. Para você descompactar utilizando esse utilitário, você também vai usar a ferramenta bzip2, e agora você vai colocar um traço D. Traço D é para informar que vai descompactar, e aí você coloca notas.txt.bz2, ou o nome do arquivo que você estiver usando da mesma forma, e dá um enter. Feito isso, o arquivo vai voltar para ele na forma normal. Primeiro eu vou mostrar para você como fazer a mesma coisa utilizando o gzip, e depois eu vou mostrar como agrupar vários arquivos de forma que eles sejam compactados. O gzip, a ferramenta é exatamente a mesma. O gzip, depois vamos fazer com o rocket agora, rocket.jpg, dá um enter. Na hora o rocket.jpg vai ser imediatamente compactado e transformado em rocket.jpg.gz. Gz, no caso, corresponde à extensão. Agora você vai usar o mesmo gzip e vai colocar um traço D do mesmo jeito. E aqui você coloca um ponto .gz depois da extensão para poder descompactar um arquivo via terminal. Dá um enter e mais uma vez o Rocket agora vai voltar a ser o que era inicialmente. Então agora como que eu faço se eu quiser compactar vários arquivos em um único? Por exemplo, eu tenho esses três e eu quero transformar para um único arquivo e depois eu quero compactar. Para isso, o bzip2 e o gzip não possuem ferramentas que permitem você agrupar, mas você pode usar a ferramenta tar. Então você vai pegar todos esses aqui e passar para um arquivo chamado final.tar, dessa forma, igual eu mostrei lá no começo. Tar, tar-cf, depois eu coloco o nome do arquivo, no caso final.tar, e aquilo que vocês já viram. Uma vez feito isso, já apareceu aqui o final.tar e agora eu vou usar os gzip. Então gzip, final.tar, e dá um enter, ele vai transformar agora o final.tar em um final.tar.gz. Qual a diferença dos dois? Para você descompactar, você vai ter que inserir um pequeno argumento na frente, que isso vai mudar a paradinha. Você não vai descompactá-los utilizando o gzip ou então o bzip2. Você vai fazê-los usando a ferramenta tar. Só que tem um detalhe. Depois de você colocar o comando tar, você vai ter que adicionar um atributo. Esse atributo vai ser jxvf para um arquivo do bz2. E vai ser
ZXVF para um arquivo do GZ. Então é bem interessante você memorizar as atribuições. Depois basta você colocar final.tar.bc2 e eu vou deletar também os dois arquivos ali em cima para garantir que vocês entendam exatamente como isso funciona. Então eles sumiram, não tem, e se eu dar um enter na hora, ele vai aparecer aqui informando que foi descompactado, e percebam também que o arquivo original continua ali, ele simplesmente descompactou. Agora para você fazer o mesmo procedimento, só que com o arquivo com terminação GZ. No lugar de JXVF, você vai colocar ZXVF dessa forma. Então você tira o J e coloca o Z no lugar, e aqui você também vai mudar a extensão, claro, para GZ. Uma vez feito isso, ele também fez a extração de todos normalmente. Agora tem um utilitário que é muito mais legal chamado zip. Esse utilitário zip permite você não só compactar, mas também você permite já agrupar sem você necessariamente ter que usar o tar primeiro. Então com o comando zip você, digamos assim, pularia um passo ao fazer esse processo. Como que eu faço isso? Zip, depois eu vou colocar o nome do arquivo, por exemplo, final.zip. E agora eu vou colocar a sintaxe de cada um deles. Notas.txt, rocket.jpg e vader.jpg. Uma vez feito isso, dá um enter e ele vai dizer aqui até quantos por cento de um arquivo foi compactado e vai aparecer bonitinho final.zip para você dessa forma. Para você descompactar, a mesma coisa, só que você vai apagar tudo, vai colocar unzip ao invés de zip e vai colocar o nome do arquivo final.zip. Deixa eu deletar mais uma vez e dando enter, ele vai fazer a mesma coisa e vai devolver todos os arquivos para você. Então nesse vídeo aqui eu mostrei 3 utilitários que podem ser bem interessantes, na verdade 4. O tar, que permite você agrupar arquivos, apresentei o bzip e o gzip, que permite você fazer compactação, cada um com suas vantagens, e apresentei o zip, que além de ser uma ferramenta que você também pode usar no Windows, tem essa função de portabilidade, também já permite você tanto agrupar quanto compactar o arquivo no mesmo utilitário, então isso dispensaria o uso do tar. Esse é o vídeo, galera, valeu por você que assistiu, se inscreva no canal que em breve a gente se vê. Falou!